Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês, amém? Convido você a se ajoelhar para orarmos. Ó grande Deus, amado Pai, eu quero te agradecer por esse momento, ó Deus, porque estamos na tua casa. Peço ao Senhor para que o Senhor fale com o teu povo, que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos, que o Senhor, Pai, derrame sobre nós o teu Santo Espírito, no nome de Jesus, e nos capacita para a honra e glória do teu nome, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. O tema da ministração dessa noite é coração dividido, uma afronta a Deus. Hoje é uma noite de reflexão. Deus convida você e a mim a fazer uma análise das nossas vidas. Você tem um coração dividido? Como está o seu coração? Está em Deus? Está no mundo? Quem pode dar essa resposta é apenas você. E se você quiser ser curado, ser sarado, você precisa ser sincero com Deus e falar para o Senhor: Senhor, eu tenho um coração dividido. Uma hora eu estou muito espiritual e em outra hora estou tão carnal. E tem um livro da Ellen White que diz: cristãos com o coração dividido são piores que os infiéis. Olha o alerta que ela diz: cristãos com o coração dividido são piores que os infiéis, pois suas palavras enganosas e a posição de falta de entrega leva muitos a extraviar-se. Os infiéis manifestam sua bandeira. O cristão morno engana ambas as partes. Nem é bom mundano, nem bom cristão. Satanás serve-se dele para fazer uma obra que nenhum outro pode realizar. Encontra em carta 44, 1903. Satanás usa esse instrumento. Essa pessoa que tem um coração dividido, ela é fácil acesso ao diabo. Convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas 25. Segunda Crônicas 25. As folhas ainda estão grudadas, né? Segunda Crônicas 25. Página 532. Amém? Diz assim: aqui vai falar sobre o rei Amazias. Ele foi rei da parte sul de Judá, que o país estava dividido em dois. Israel era a parte de cima e Judá a parte de baixo. E Amazias era rei da parte de baixo, que era Judá. Amém? Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Jeoadã de Jerusalém. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração perfeito. Sabe aquela história de você estar com 2 pés em cada canoa? O Amazias era essa pessoa.
Desculpa, é um pé em cada canoa. O Amazias era essa pessoa. Era uma pessoa que não tinha percepção das coisas de Deus. Ele era uma pessoa muito mundana. Ora era muito espiritual, pedia ajuda de Deus, ora totalmente carnal. E você se encontra desse jeito? Como está o seu coração? É dividido? O rei Amazias tinha esse coração dividido. No versículo 3 diz: ora, sucedeu quando o reino lhe foi estabelecido, que ele matou todos os seus servos que haviam assassinado o rei, o seu pai. Então aqui, o Amazias, ele vingou a morte do pai dele. Todas as pessoas que mataram o pai dele, que é o Joás, ele vingou. Só que Jesus nos chama ao contrário. Jesus nos ensina a amar e a perdoar. Não a se vingar das pessoas. E você? Tem sede de vingança? O seu caráter está moldado em Cristo? Ou você tem fome e sede de justiça própria? Assim como o Amazias teve. É uma pergunta que você pode responder para você mesmo. Jesus nos ensina a dar outra face. E como estamos? Porém ele não matou os seus filhos, mas fez como está escrito na lei, no livro de Moisés, onde o Senhor ordenou, dizendo: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada homem morrerá pelo seu próprio pecado. Agora vamos para o versículo 5. Além disso, depois dessas coisas, depois que ele tomou vingança, Amazias reuniu Judá e fez deles capitães sobre milhares e capitães sobre centúrias. Quer dizer que ele colocou capitão em grupos de 100 pessoas, de acordo com as casas dos seus pais, por todo Judá e Benjamim. E ele os enumerou de 20 anos de idade para cima. E neles achou 300.000 homens escolhidos, aptos para sair à guerra, que conseguiam manusear a lança, em outras traduções, a espada e o escudo. Trazendo para a nossa realidade: espada, palavra do Senhor; escudo, fé. Como está a sua fé? Você tem alimentado a sua fé diariamente? Você tem manuseado bem a palavra do Senhor? Numa hora de confronto, das pessoas conversarem ou indagarem a nossa fé, é a palavra que tem que sobressair. Por isso nós temos que estar alicerçados na palavra. Temos que estudar a palavra diariamente. Não é umas 2, 3 vezes na semana, mas é todos os dias. Em que você está alimentando a sua fé? Na televisão? No celular? Aonde está a sua fé? Nos momentos de tribulações, o que vai perseverar, o que vai nos ajudar a perseverar é fé. Não é o dinheiro, não são os bens dessa terra, mas é a fé. E hoje temos que exercer essa fé. Os dias são difíceis, os dias são maus, e o que nos ajuda a manter de pé é a fé. Mas temos que estar alimentando essa fé diariamente. E a gente não vai conseguir alimentar a fé em frente a uma televisão. A gente não vai conseguir alimentar a fé se acordarmos 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. Há um preço a ser pago. Também de Israel
ele contratou 100.000 homens fortes e valentes por 100 talentos de prata. Aqui, nesse contexto bíblico, o Amazias, ele estava preparando o povo para fazer guerra contra Edom, contra os edomitas. E no versículo 6, como eu acabei de ler, ele contrata, ele paga para umas pessoas para irem com ele à guerra. E aqui nós aprendemos mais uma lição: julgo desigual. Mesmo sendo o pessoal de Israel, ele não tomou o conselho do Senhor e contratou essas pessoas. E quantos de nós somos que nem o Amazias, que não pedimos conselhos para o Senhor, mas fazemos as coisas precipitadamente, fazemos as coisas sem pensar? O Amazias, ele não pegou o conselho com Deus, e nós somos desse jeito. Muitas decisões que tomamos na nossa vida é sem oração, é sem jejum, é de repente, na hora que viu, já age. E isso causa sofrimento e causa dor nas nossas vidas, por decisões precipitadas. Porém, um homem de Deus veio até ele, dizendo: ó rei, não permitas que o exército de Israel vá contigo, porque o Senhor não está com Israel, a saber, com todos os filhos de Efraim. Então aqui o profeta fala: não deixa Israel ir para a peleja com Judá, porque Deus não está abençoando Israel. Mas por que Deus não está abençoando Israel? Se encontra lá no livro de Oséias. Convido você a colocar a mão, segurar a página aí, e no livro de Oséias 4:17. Oséias 4:17, página 975. Oséias 4:17, amém? Diz assim, ó: Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Então aqui está a sentença, porque Deus não permitiu, ou Deus orientou Amazias de não deixar Israel ir, porque eles estavam na idolatria. Ia trazer maldição sobre Judá. E Deus usa pessoas para orientar o seu povo. Quando você é exortado por Deus, por líderes, como você se sente? Você aceita as exortações que chegam até você? A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Se chega uma exortação, é porque Deus nos ama, é porque Deus deu o profundo e o escondido, porque Deus quer nos abençoar. Mas Deus nunca vai nos chamar para fazer aliança com outras pessoas. Deus nunca vai nos pedir para pedir socorro a outras pessoas, a não ser no povo de Deus. Volte para a 2 Crônicas, fazendo um favor. Versículo 8. O profeta diz: porém, se tu quiseres ir, que vá. Sede forte para a batalha. Deus te fará tombar diante do inimigo,
pois Deus tem poder para socorrer e para lançar por terra. Então Deus deu uma direção. Deus deu uma direção ao povo, mas Ele deu um livre-arbítrio. Faça o que você quiser da sua vida. A minha vontade é que você não chame esse povo para ir para a guerra, mas a escolha é sua. E assim é na minha e na sua vida. Você sabe o que é certo. Se o Espírito Santo habita em você, quando você vai fazer uma atitude errada, vai te incomodar, mas a escolha é sua. É o livre-arbítrio. Deus nos respeita, mas as consequências vêm. Assim como chegou na história de Amazias. Cuidado, porque Deus sempre está disposto a nos abençoar. Nós que nos afastamos de Deus, porque essa bênção do livre-arbítrio, muitas vezes, nós não conseguimos lidar com ela. E Amazias disse ao homem de Deus: mas o que faremos dos 100 talentos, dos quais dei ao exército de Israel? E o homem de Deus respondeu: o Senhor é capaz de te dar muito mais do que isso. É aquela história de não pedir conselho para Deus. Você vai e faz alguma coisa errada, e você paga por isso. Mas de repente Deus te exorta: não é para você fazer isso. Ah, Senhor, mas eu paguei, mas eu investi nisso. E Deus fala: abandona. Eu não mandei você fazer isso. Você pagou, mas você não buscou o conselho, o meu conselho. Só se você obedecer, eu tenho muitas coisas para te dar, infinitamente mais do que aquilo que você sabe pedir ou pensar. Se tem alguma coisa que está dentro do seu coração, que você sabe que não vai receber, entregue para o Senhor. Não fica lamentando, isso traz opressão na sua vida, traz dor, traz sofrimento. Se você for desobediente em dar alguma coisa para as pessoas, e as pessoas não retribuíram, entregue para o Senhor. Não fica sofrendo. Então Amazias separou o exército que veio até ele, de Efraim, para retornar para casa, porquanto a sua ira foi grandemente acendida contra Judá. E eles retornaram para casa em grande ira. Então o Amazias, ele obedeceu. O Amazias falou assim para o pessoal de Israel: vocês não vão à guerra comigo. O Senhor determinou que vocês não vão, e eu vou obedecer. Só que esses homens foram para casa irados, muito bravos. E Amazias fortaleceu-se e conduziu o seu povo, e foram até o vale do Sal, e feriram 10.000 dos filhos de Seir, e outros 10.000 deixados vivos. Os filhos de Judá levaram consigo cativos, e os trouxeram até o cume da rocha, e os lançaram abaixo do cume da rocha, para que todos fossem quebrados em pedaços. Então, pela obediência de Amazias, ele e o exército dele conseguiu a vitória. Ele conseguiu a vitória. Então nós aprendemos aqui que a obediência nos traz vitória. Se somos obedientes ao Senhor, Ele vai nos dar vitória em todas as áreas. A vitória é nossa, mas temos que obedecer. É fácil obedecer? Basta querer. É o livre-arbítrio. É você querer obedecer, e Deus age em meu e em seu favor. Porém, no 13: porém os soldados do exército que Amazias enviou de volta, aqueles homens de Israel, para que não fosse com ele a batalha,
caíram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram 3.000 delas, e tomaram muito despojo. Então o que acontece aqui? Esses homens de Israel que foram embora, eles adentraram em algumas cidades de Judá, e saquearam e mataram pessoas, porque estavam iradas. 14. Ora, sucedeu depois que Amazias chegou do massacre dos Edomitas, que ele trouxe os deuses dos filhos de Seir, e os ergueu para serem os seus deuses, e se curvou diante deles, e queimou incenso a eles. Olha que coisa mais insana desse homem. Deus deu a vitória para ele, ele sabia que Deus tinha dado. Os deuses dos Edomitas não puderam salvar eles da matança, e mesmo assim esse homem vai e serve esses deuses. Qual é o ídolo que está no seu coração? O que Deus já fez na sua vida e você esqueceu? Qual é o ídolo que está no seu coração? Filhos? Esposa? Faça uma reflexão. Qual é o ídolo que está no seu coração? Porquanto a ira do Senhor foi acesa contra Amazias, e ele enviou-lhe um profeta, o qual lhe disse: por que tem buscado os deuses do povo, os quais não puderam livrar o seu povo, os quais não puderam livrar o seu próprio povo da tua mão? Então Deus aqui levanta mais um profeta para exortar Amazias. Você está louco, Amazias? Os deuses que são feitos da mão dos homens não podem te socorrer, e você se encurva diante dessas estátuas. E o interessante da vida de Amazias, ele começou muito bem buscando o Senhor, mas o decorrer da vida desse homem, ele se perdeu. E quantos de nós começamos a nossa caminhada cristã buscando, desejando aquele primeiro amor, mas no decorrer da nossa história de vida nos perdemos, nos afastamos de Deus, porque estamos com o coração dividido, porque queremos as coisas de Deus, mas também queremos as coisas do mundo, os prazeres do mundo. Queremos que Deus nos dá força, mas também queremos ver dinheiro dentro da nossa carteira. Não que seja errado, mas colocar esperança em dinheiro traz frustração. E o Amazias começou bem, mas terminou muito mal. E Deus nos dá força, e Deus nos dá entendimento para terminar a nossa história maravilhosa com Ele, que é uma nova Jerusalém. Ele nos chama ao arrependimento, Ele nos chama para nós participarmos da obra dEle. A obra de evangelização Ele não destinou aos anjos, mas destinou a nós, seres humanos, porque nós podemos justificar o caráter de Cristo através das nossas atitudes, porque o que nós éramos antes, hoje somos melhores, se permanecermos no Senhor. Versículo 16. E sucedeu que, enquanto ele lhe falava, o rei disse-lhe: fizeram-te por conselheiro do rei? Refreia-te. Então aqui o rei manda o profeta calar. Por que serias tu ferido? Então o profeta refreou-se e disse:
Eu sei que Deus determinou te destruir. Por que fizeste isto e não atentaste ao meu conselho? Então o profeta disse: a sua sentença, Amazias, está determinada. Deus vai te destruir. 17. Então Amazias, rei de Judá, tomou conselho e enviou Joás, o filho de Jeoacás, o filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamos-nos face a face. Então aqui o Amazias fala para o Joás: eu quero ver a sua face. Mas não era para conversar, era para guerrear, era para lutar, porque o Amazias lembrava que os filhos de Israel tinham feito quando eles não foram para a peleja. E ele toma uma decisão errada. Agora pula no 19. Tu dizes: eis que feriste os edomitas, e o teu coração exaltou-te a se gloriar. Fica agora em casa. Por que mexerias com a tua dor para que caias, a saber, tu e Judá contigo? Então nós vemos aqui mais um pecado de Amazias, o orgulho. Um homem orgulhoso. Não quer dizer que ele ganhou uma guerra, que ele ia ganhar a segunda. A primeira guerra ele ganhou porque ele estava com o Senhor. Mas essa segunda guerra, eles já não estavam mais com o Senhor. O Senhor não estaria abençoando a vida dele. Não entre numa guerra que você não é chamado. E como está o orgulho? Nós precisamos vigiar o orgulho todos os dias das nossas vidas, que não o orgulho nos domina. 20. Amazias, porém, não quis ouvir, porque era da vontade de Deus entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porque eles foram atrás dos deuses de Edom. Então foi a vontade de Deus, foi a vontade de Deus que prevaleceu. Deus fechou o ouvido de Amazias. Então você vai fazer a tua vontade, Amazias, porque você se desviou dos meus caminhos. Não desvie dos caminhos do Senhor. Está difícil? Persevere. Temos que lutar diariamente com Deus, em todas as situações. 21. Assim Joás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, se viram face a face, em Bet-Semes, a qual pertence a Judá. E Judá foi derrotado diante de Israel, e fugiram cada homem para a sua tenda. Voltaram envergonhados. E o Amazias, no decorrer da história, o Amazias reina ainda por alguns anos, mas ele perde a sua posição política, porque a tropa dele já não vai segui-lo, já perdeu a força de batalha, porque muitos homens morreram, e o fim desse homem foi uma vida muito trágica. Porque no versículo 27 diz assim: ora, desde o tempo em que Amazias se desviou de seguir o Senhor, fizeram conspiração contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis, mas enviaram após ele a Laquis e lá o mataram. Depois dessa guerra, depois que ele se rebelou contra o Senhor, ele começou a fugir. Não teve mais paz. A paz na casa de Amazias já não imperava, porque foi totalmente obediente, porque teve o coração totalmente dividido aos ídolos. Amém? Que Deus os abençoe. O louvor que vamos cantar é Quero Entregar. É uma música de entrega. Se você está com o seu coração dividido, canta ao Senhor. Seja sincero, fala para o Senhor: Senhor, me ajuda. Eu estou tão desanimado. Circunstâncias têm chegado até a mim que eu não tenho dado
conta de administrar. Socorre, Senhor. Está tão difícil no meu trabalho. Está tão difícil, Senhor, a saúde. Mas é hora de entregar. Como diz lá no livro de 1 João, o que vai vencer esse mundo é a nossa fé. É a nossa fé que vai vencer o mundo. E estamos na parte vitoriosa, que é a parte de Deus. É a parte vitoriosa. O nosso Deus nunca perdeu uma batalha. Ele sempre, quando ele entra na batalha, sempre para vencer. O que precisamos fazer é entregar nossa vida ao Senhor. É difícil? Claro que é difícil. Mas temos vivido tempos difíceis que realmente a nossa fé precisa ser exercida. Nosso país está muito instável. Mas nossa esperança não tem que estar no nosso presidente, mas nossa esperança tem que estar no Deus, em Deus, no Deus Criador dos céus e da terra. Amém?